Você já percebeu que toda vez que você está prestes a mudar alguma coisa muito grande na sua vida, alguma coisa em você trava? Exatamente na hora que você vai tomar a decisão, é como se algo te puxasse de volta. E o pior é que essa força que te puxa de volta, ela vem com argumento. Ela vem te fazendo questionar de tudo que você achava que sabia sobre aquilo, ou colocando 1 milhão de objeções para que você não tome aquela decisão. E o que a gente esquece é que existe um padrão. Toda vez acontece da mesma forma. E quando a gente não percebe esse padrão acontecendo, é aí que a gente cai na armadilha de muitas vezes não tomar as decisões que mudariam o rumo da nossa vida para melhor. O medo sempre está na porta da mudança. Toda vez que você está prestes a tomar uma decisão, ele aparece. E aparece trazendo um monte de argumentos, um monte de dúvidas e coisas que, se você não tiver cuidado, consegue te travar. Ele consegue fazer com que você não tome a decisão que você precisa para a mudança acontecer na sua vida. Essas objeções que ele traz faz sentido, esse que é o problema. Faz muito sentido, ele coloca na sua cabeça medos, óbvio que alguns irreais de coisas que impossível acontecer, mas muitos faz sentido. Tem uma possibilidade de acontecer. E isso dá um pânico na gente, né? Porque a gente sai do lugar que a gente conhece para um lugar que pode dar tudo errado. E mesmo que no fundo você saiba, você tem certeza que é o caminho que você tem que seguir. Mas ele faz você se questionar. Ele te puxa para a vida antiga, para o que é conhecido, para o que já é previsível. Mesmo que esse lugar não seja um lugar bom, não seja um lugar confortável, onde você não aguenta mais, ele consegue te convencer que é melhor ficar ali. Porque mesmo que esteja desconfortável, aquele lugar você sobrevive. E para o nosso cérebro, sobrevivência é segurança. E na hora do desespero, a segurança, ela muitas vezes parece o suficiente, sabe? Agora imagina uma cena comigo. Uma porta. Essa porta está encostada, ela não está trancada. Do outro lado, existe a vida que você quer viver depois dessa decisão. O melhor cenário possível da vida que você quer viver depois da decisão que você tem que tomar. E na frente dela tem a figura, o medo. E ele tá lá fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Te questionando, te colocando um monte de objeções, e você lá, de cara pro medo e pra porta. Só que uma coisa que a gente se esquece é que o medo, ele não tem a capacidade de trancar a porta. Ele não tem a capacidade de efetivamente te impedir de passar pela porta. A única pessoa que consegue impedir que você passe por essa porta é você mesma. E é aqui que muda tudo. Por quê? O medo, ele não é o problema. Ele tá ali para te proteger do desconhecido. A grande questão é que na maioria das vezes, quando a gente finalmente chega nessa porta, a gente já tem muitas certezas. Uma das certezas unânimes que todo mundo tem é que o local aonde estou não me cabe mais. É desconfortável e não me permite crescimento. Eu não posso mais estar nesse local. E o medo, ele vem com tantas objeções, com tantas coisas que acabam muitas vezes convencendo a gente de que realmente aquela decisão é muito arriscada. A velha frase que todo mundo fala, que é ir com medo mesmo, nada mais é que ir sem garantia, sem ter todas as respostas. E esse é um ato de coragem que o universo ama. O universo, Deus, a forma que você achar melhor falar, girar a maçaneta com a fé que vai dar certo, é o que muda tudo, sabe? O universo, Deus, valoriza muito esse ato de coragem que a gente tem, de dar o passo para ele dar o chão. O que eu tenho visto na minha vida é que é aí que Deus honra o seu caminho. Porque quanto maior a decisão, maior a nossa necessidade de ter certeza que aquilo vai dar certo. E obviamente, quando a gente tem esse ato de coragem, é um ato de fé também. E olha, realmente eu não tô falando de religião. Eu não tenho religião nenhuma. Acredito em muita coisa, mas uma religião eu não tenho. Então, o que a gente está falando aqui é de fé, de Deus, do universo, dessa força maior que rege a nossa vida, que direciona a nossa vida, mas não é de religião, tá? De jeito nenhum. E o complicado é que esse ir com medo mesmo, ele te custa algumas coisas. Ele te custa alguns prazeres da vida antiga. Porque a nossa vida não é completamente uma coisa ruim. Ela tem as suas coisas boas. Às vezes,
racionalmente ou de forma irracional, a gente sabe, abrindo mão dessa vida, a gente também vai abrir mão de coisas. Por exemplo, para eu morar na casa que eu estou hoje, eu precisei mudar de bairro. E mudar de bairro, para mim, foi deixar o bairro que eu vivia a minha vida inteira. A minha família estava lá, que a família do meu marido está lá, e a gente veio para um lugar completamente diferente, sem conhecer ninguém e deixando as pessoas que a gente ama para trás. É óbvio que a gente visita, que eles visitam a gente, mas naquele momento de tomar a decisão, é muito difícil você deixar esse conforto para trás. Sabe, para mim foi muito difícil, principalmente deixar o meu irmão para trás, que eu conseguia ver todos os dias, que eu tinha um contato, sabia o que estava acontecendo. Morar longe traz esse afastamento, sabe? E eu tinha medo desse afastamento. E hoje eu percebo o quanto foi bom para mim, quanto foi enriquecedor na minha vida ter mudado. E me trouxe infinitos benefícios, tanto para minha saúde física e emocional, facilitando a minha vida mesmo ter mudado, que naquele momento eu nem sabia que poderia acontecer. Quantidade de coisas boas que aconteceram, mas ao mesmo tempo o que pesava mais para mim naquele momento, naquela decisão, era as coisas ruins que poderiam acontecer, sabe? E hoje, estando aqui, eu percebo que não era nada. Então, muitas vezes o girar a maçaneta vai vir com dor, com desconforto, porque faz parte. Não confunda essa sensação com um sinal para não ir. Pelo contrário, se você já pensou, já tem certeza do que você quer fazer, que você sabe que a partir dessa decisão a sua vida vai melhorar. Vão ter desafios, mas que a sua vida tende a melhorar, só vai. Vai com medo mesmo, vai com as pernas tremendo, vai com a sensação de perda, mas vai, confia. Sabe? Confia na vida, confia no processo, confia em você. Se permita dar esse passo de coragem, esse ato de fé, de colocar o pé para Deus colocar o chão. Se você precisava de um sinal, então tome isso como um sinal. Vá, faça o que precisa ser feito. E por favor, não deixa o medo te convencer de ficar fora da vida que já é sua.